Olá, sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é mordaça. Os defensores do projeto da Lei da Mordaça voltam a protocolar um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Florianópolis no dia 24 de setembro. Saiba o que significa o projeto Escola Sem Partido e as suas consequências para professores, estudantes e para a educação pública brasileira. É um projeto de lei que estão entrando com o chamado Escola Sem Partido, né? Que a gente chama a Lei da Mordaça. Não sei se protocolaram, acho que protocolaram ontem com a presença aqui do vereador Holliday, né? E vamos verificar agora como é que vai ficar essa tramitação, que deve entrar na Comissão de Justiça e que de início a Comissão de Justiça, para no mínimo obedecer a Constituição, deve declarar esse PL inconstitucional, como já foi do STF, a partir de uma ação lá em Alagoas. Então esperamos que esse projeto de lei, para mim, é um fake. Aliás, o vereador que eu encaminho de São Paulo, para mim, é um vereador fake, nesse aspecto. Quer dizer, é um projeto que afronta a Constituição. Infelizmente, nós estamos a passos largos a caminho da privatização da educação, porque o golpe contra a presidenta Dilma, contra o Brasil, foi um golpe também contra a educação pública e de qualidade. Ele foi financiado por empresas internacionais que têm um interesse no público, no mercado, como eles pensam, né, da educação brasileira. E eles estão, a gente não é à toa que das 10 maiores empresas de venda de ensino no mundo, 3 são brasileiras e com patrimônio de bilhões de dólares, e elas têm um interesse, e a reforma do ensino médio foi um mecanismo para vender cursos de baixa qualidade de ensino à distância. Os ataques às universidades do ponto de vista da autonomia, dos órgãos de controle, o próprio caso que aconteceu aqui do Cancelê, são formas de acabar com todo o respeito que a sociedade brasileira tem por essas instituições que oferecem uma educação de tanta qualidade, mas que essas empresas que vendem um ensino de tão baixa qualidade não teriam como concorrer. E é importante dizer que faz 2 semanas uma juíza autorizou a Universidade Federal de Santa Catarina a voltar a cobrar mensalidades em especialização estrito sensu, que é uma forma, na verdade, de voltar a introduzir o ensino pago dentro do nosso sistema de ensino público. Olha, eu acredito que é importantíssimo que a gente não recue, certo? Porque nesse momento, por exemplo, os projetos de escola sem partido, eles não têm a pretensão de se transformar de fato em leis, porque eles são absolutamente inconstitucionais. Mas eles querem nos colocar, a todos nós professores, de todos os níveis de ensino, na defensiva. Porque você imagina o que é, o sujeito é professor, ele está em sala de aula, ele corrige trabalho, ele tem um cotidiano muito puxado e ainda vai ter que ficar recebendo processos, que é o que eles querem que pais e alunos façam contra eles. Então, a tendência do professor é tentar evitar isso, e ele vai parando de fazer, se ele se curvar isso, uma parte do seu trabalho, que é justamente estimular o pensamento autônomo, o pensamento crítico, a leitura da sociedade, do mundo, com seus alunos. E para isso é importante que as associações de professores, os movimentos sociais, os partidos políticos se organizem para ajudar os professores nessa resistência, a ajudar em termos de assessoria jurídica, em termos de explicação de quais são as possibilidades garantidas constitucionalmente para o exercício adequado da profissão, para o trabalho em sala de aula. Paulo Nogueira Batista Júnior avalia por que essas eleições no Brasil são diferentes de todas as que já ocorreram na história do país e o protagonismo das mulheres no processo eleitoral. Como muita gente, eu acho que a eleição presidencial de 2018 no Brasil é diferente em aspectos importantes das eleições que nós tivemos desde a redemocratização. Como nunca, você tem a contraposição, provavelmente no segundo turno, entre 2 projetos frontalmente antagônicos. O do Bolsonaro, que representa uma regressão à barbárie, e um projeto do Haddad, do PT, do Lula, com o qual você pode discordar, mas é um projeto civilizado, é um projeto democrático,
que opera dentro do campo da democracia. Então essa contraposição vai ser de uma disjuntiva, eu diria, dramática para o eleitor brasileiro, porque, no meu entender, votar no Bolsonaro é votar no caos, querer ver o circo pegar fogo, em outras palavras. Enquanto que votar no Haddad não deixa de ter os seus problemas, eu reconheço, eu sou favorável à eleição do Haddad, mas eu reconheço que muita gente pode ter reticências, dúvidas, mas é um projeto que fica de pé. Enquanto que o projeto do Bolsonaro vai causar um tremendo transtorno para o país. Nesse sentido, então, é uma eleição inédita, totalmente inédita. É a mais importante, no meu modo de ver, desde a redemocratização, porque ela representa, dá sequência piorada ao que foi inaugurado com o golpe parlamentar de 2016, ou derrotar esse golpe. Veja só o tamanho da disjuntiva com que a gente se defronta nessa eleição de outubro. A participação das mulheres nessa eleição é outra característica extremamente inovadora. Elas participaram nas anteriores, mas eu acredito, inclusive a Dilma, a primeira mulher a ser eleita presidente, mas eu acredito que dessa vez as mulheres estão mais fortes, mais presentes, mais assertivas. O empoderamento das mulheres é uma das razões do crescimento do Bolsonaro. Porque os homens, eu te digo isso a partir da ótica masculina, estão assustados com o crescimento das mulheres. Nós estamos acostumados a mandar, afinal. E as mulheres estão mostrando que querem vir não para ser segundo plano, mas para ter realmente um papel ativo no país, né? E eu espero que elas venham, porque o governo dos homens no Brasil não tem sido tão bem sucedido, né? Apesar de exceções, né? A diversidade de gênero, viu, em todas as áreas, no meu entender, não é apenas por causa de justiça, é também porque eu acredito que as mulheres podem trazer um diferencial, podem trazer uma inovação que os homens não estão conseguindo implementar. Olá, eu sou José Álvaro de Lima Cardoso, sou economista do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Eu quero convidar todos e a todas para assistir o programa do Portal Desacato e do DIESE, que é o programa chamado Crimes Neoliberais. De forma breve, um formato bastante ágil e preciso, e sempre utilizando ironia, nós vamos falar dos principais problemas do Brasil, especialmente aqueles que acometem a partir do golpe de 2016. É toda quarta-feira no Portal Desacato e Redes. Assista e compartilhe. Conto com vocês. Mulheres de todas as etnias e de todo o país foram protagonistas chamando o ato Ele Não, Ele Nunca. Acompanhe a cobertura da equipe jornalística do Portal Desacato, realizada no dia 29 de setembro. Enquanto mulher preta, periférica, né? Moradora do Maciço do Morro da Cruz, educadora, professora, militante, nós mulheres negras e parte dessas mulheres que a gente trabalha e que a gente trabalha na base, porque nós trabalhamos com as mulheres do Maciço, nós dizemos não porque nós não queremos alguém que represente a homofobia, o xenofobismo, o racismo, todos os tipos de preconceito. Nós, mulheres, não precisamos do sujeito como esse para nos representar. Nós temos uma política democrática a mais bonita, digamos assim, e a gente precisa fazer com que a política seja representativa. Ele não nos representa, ele não fala por nós, ele não tem as nossas pautas, ele não conversa com as nossas pautas, ele não dialoga com nossas pautas. O que a gente vai fazer é desmantelar todo esse discurso que ele tem, que é falso, né? É um discurso fake de que é democrático. Qual vai ser a importância das eleições, principalmente para as mulheres negras e principalmente, se é para as mulheres negras, é para a nossa juventude negra, que a cada 8 minutos morre um menino negro diante de tanta violência cruel do Estado. É importante que as pessoas saibam que existe uma lei que levou muito tempo para ser promulgada no Brasil, que é o Protocolo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.
A lei foi promulgada em 2013 e na sequência da promulgação dessa lei, se atravessou no Congresso Nacional um projeto, que é uma PL 6005, que é para tentar derrubar a lei de protocolo às vítimas de violência. E não tão estranho, não surpresa, o deputado Jair Bolsonaro é um dos coautores dessa lei que tenta derrubar a lei de proteção, o protocolo de violência às vítimas de violência sexual. Então, por isso, da importância da gente estar aqui para dizer que ele não representa os interesses e a defesa do direito das mulheres, direitos já garantidos, e que ele e alguns comparsas, eu diria assim, tentam derrubar. Nosso corpo LGBT é um corpo político. Quando a gente está na rua, a gente está sofrendo diversos riscos. E nesse pós-golpe, nessa avalanche de retrocesso que a gente tem passado, a gente tem sentido isso muito. Em agressões, em discursos de ódio, em intolerância. E acho que o movimento LGBT no Brasil ele tem tomado uma força muito grande depois desse pós-golpe, principalmente por se olhar, se ver, botar a cara no sol. Enquanto corpos políticos, enquanto comunidade mesmo, né, que luta, está reivindicando, que está ocupando espaços, né, que antes não conseguiu ocupar por causa de todo o tradicionalismo e conservadorismo, né, do Brasil. E eu acredito também que enquanto artista, enquanto produtor cultural, né, não só LGBT, é importante estar aqui também, porque assim, o afronte à cultura pós-golpe é uma fonte de desmonte. Estão desmontando as estruturas que foram construídas, né, para emancipação de artistas e figuras artísticas e também para o fomento, né, da diversidade cultural do Brasil. Então é importante estar aqui na rua ocupando também. Também no extremo oeste, Desacato esteve presente acompanhando as mobilizações durante o ato. Ele jamais. No dia 29 de setembro, as mulheres ocuparam as ruas no extremo oeste catarinense, nas cidades de São Miguel do Oeste e Chapecó. No norte do Rio Grande do Sul também teve ato na cidade de Frederico Westphalen. Confira algumas imagens desses momentos. Pela primeira vez na história, os projetos para eleição presidencial, os projetos eleitorais, eles não mais se configuram como propostas liberais ou propostas mais voltadas a políticas públicas. Mas temos uma proposta clara, que é a proposta, digamos, que se propõe um governo de inclusão social com políticas públicas, e uma outra proposta que está ganhando corpo, que eu não posso chamar de proposta, mas é mais um discurso baseado mais no fundamentalismo religioso, baseado na questão do preconceito, na lógica do ódio, né, a homossexuais, a pobres, a mulheres, no discurso machista. Por todas as formas de violência, ele não pelos indígenas, ele não pelas mulheres. Hoje é um dia em que as mulheres se mobilizam e vão fazer a luta em defesa da democracia, porque nós precisamos que a democracia continue nesse Brasil, para que as mulheres tenham o direito de ir e vir, para que as mulheres não sejam violentadas e mortas diariamente. Então, nesse sentido, o 29 de setembro marca um dia nacional e internacional da luta das mulheres contra o coiso e por ele não. Mulheres que estão lutando pelo direito de ser o que elas são, LGBTs, pessoas negras,
trabalhadoras, camponesas, enfim, que sofrem com toda essa opressão machista da sociedade. No Brasil inteiro e no mundo tem mulheres se organizando, se solidarizando com o feminismo, com o direito das mulheres de existir. A gente sabe que não se tem nada no programa de governo do Coiso sobre agroecologia, sobre sementes crioulas, sobre combate a agrotóxicos, né? Então, tudo que a gente pensa e que a gente acredita, todas as formas de vida, o programa de governo dele é contra, né? Desde a vida física das mulheres, mas também a autonomia, as sementes, o combate aos agrotóxicos. Esse candidato, ele não apenas é fascista, machista, misógino, racista, como também ele é contra os direitos de educação e saúde pública. Ele votou contra esses investimentos por 20 anos. Então ele é a favor do projeto do Temer. Ele não tem nada de novo. Ele é um político antigo e é antigo e privatista. Ele é contra a universidade pública, ele é contra os serviços de qualidade, contra os direitos da cidadania. Esse ato do dia 29, ele surge nacionalmente, né, e apoio internacionalmente em outros lugares, para a gente barrar esse retrocesso que tende a vir, que é o direito das mulheres, né? A gente não vai aceitar um candidato racista, machista, homofóbico e que quer a tortura do povo, né, brasileiro, então a gente se coloca contra. A gente percebe que historicamente essa retomada do discurso do ódio e da violência, eles são cíclicos. E estamos novamente retomando esse período em que o ódio, a violência e o fascismo retoma no discurso da população do nosso dia a dia. Esse ato é tão emblemático num momento como esse, em que a retirada de direitos e o discurso de violência nos aprisionam. Vir para a rua, para os espaços públicos, mostra cada vez mais que a gente precisa disputar esse discurso do ódio, do fascismo e da direita. A edição de hoje fica por aqui. Na próxima quinta-feira tem mais, com os informes do Extremo Oeste, apresentado por Cláudia Weiman. E no sábado temos o JTT Cultura, com Mayara Santos. E você, já é um leitor e uma leitora amiga do Portal Desacato? Já está contribuindo com o jornalismo que é contra a cultura do ódio e do fascismo? Ele não, ele nunca. Sonhamos juntas, sonhamos livres.